Querido aluno e querida aluna, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos falar de migração campo-cidade. Migração é o movimento de entrada ou saída de pessoas ou grupo de pessoas em busca de melhores condições de vida. Esta aula, que está em nosso livro, na página 39, nos faz pensar por que as pessoas precisam sair do campo para ir morar na cidade. Será que sempre foi assim? Sempre houve mais pessoas na cidade do que no campo? Se observarmos os dados da tabela, ele mostra que até 1960 havia mais pessoas morando na zona rural do que morando nas cidades. Com o passar dos anos, isso foi mudando, porque as cidades começaram a crescer por causa do desenvolvimento das indústrias. Com o surgimento das indústrias, o comércio e os serviços desenvolvidos nas cidades, como educação, saúde e lazer, por exemplo, atraíram pessoas que chegavam em busca de melhores condições de vida. Esta saída do homem do campo para a cidade é chamada de êxodo rural. O que provocou essa saída? Por que isso acontece? Por causa das poucas oportunidades de trabalho no espaço rural. Com as novas tecnologias, houve o aumento do uso de máquinas e outros equipamentos na plantação e na criação de animais. E isso eliminou vários empregos no campo. Também, muitos trabalhadores do campo não têm terras para cultivar, porque, como falamos nas outras aulas, a maioria das terras, elas ficam concentradas nas mãos dos grandes latifundiários. Bem, por falta de trabalho no campo, as pessoas vão para a cidade. Mas será que quando elas chegam na cidade, elas encontram emprego? É claro que não, pois a maioria das pessoas não estão acostumadas a realizar determinados tipos de trabalho e, por falta de experiência e baixa escolaridade, ficam desempregadas. Sem emprego, acabam ficando sem moradias, gerando graves problemas e acabando construindo em lugares inadequados, como nos morros, nos entornos de rios, provocando deslizamento de terra e problemas ambientais. É importante também você saber, voltando lá para a página inicial, o último censo de 2010 mostrou que a migração campo-cidade no país diminuiu pela metade na última década. Por quê? Houve melhorias nas políticas públicas para manter a população no campo, como o incentivo à agricultura familiar e produção orgânica, aumento das atividades turísticas no campo e o lazer no espaço rural. Oralmente, vamos responder as duas questões que estão aí logo abaixo do assunto. Cite alguns motivos que justificam a migração das pessoas do campo para a cidade. Falta de trabalho ou de terra para cultivo, possibilidade de emprego e de melhores condições de vida na cidade. Estas são as principais razões pelas quais as pessoas saem do seu lugar do campo para ir morar na cidade. Em sua opinião, que problemas as pessoas podem enfrentar quando migram do campo para a cidade? Dificuldades para encontrar emprego, por exemplo, pois muitas vezes eles não têm experiência ou têm baixa escolaridade. Então, dessa forma, fica difícil procurar emprego. E também eles sentem dificuldade de adaptação à vida urbana. E eles acabam também, por fim, sentindo saudade do seu lugar de origem. Ok? Então, finalizamos aí esse assunto. Vamos passar agora para o assunto plantas e mapas. Representar o mundo. Plantas e mapas são representações do espaço em um plano. Nós podemos representar o espaço em que vivemos de diferentes formas, através das plantas e dos mapas. Se eu pedir para você desenhar a sua casa em um papel, você vai reproduzir a realidade, mas de forma reduzida, mantendo as proporções dos elementos para caber no papel. Assim, você estará desenhando uma planta. As plantas, elas também podem representar cômodos, quarteirões, bairros e áreas rurais, dentre outros. Já para nós representarmos trechos maiores dos municípios inteiros,
estados e países, ou mesmo toda a superfície da Terra, nós representamos através dos mapas. Toda a planta e todo o mapa possuem elementos para entendermos o que o mapa está querendo nos informar. Por exemplo, o título indica qual o assunto tratado no mapa. Nas plantas e nos mapas existem símbolos, cores, linhas que representam elementos da superfície terrestre. Exemplo, rios, avenidas, ruas ou outras construções, vegetação. Estes símbolos estão representados na legenda. Perceba a importância da legenda. Sem ela, não saberíamos o que cada símbolo representa no mapa. E a escala? Escala é uma medida usada para definir as dimensões proporcionais dos tamanhos reais em representações gráficas, como o mapa e as plantas. Pense bem, uma casa, um país, uma cidade não caberia em um papel se nós não diminuíssemos inúmeras vezes para caber no papel, compreende? Observe a planta e o mapa. O centro cívico está representado neles e foi diminuído para isso. Nas plantas, as escalas são maiores e maiores o nível dos detalhes. Portanto, suas escalas são grandes, enquanto que os mapas têm escalas menores. Vamos comparar as escalas da planta e do mapa? Observe a linha vermelha que contorna o centro cívico do bairro. É o mesmo espaço representado de vermelho no mapa. As escalas são diferentes, porque na planta há mais detalhes do bairro, como ruas e o nome delas. Já no mapa, há menos detalhe do que na planta. Observe. O espaço pintado de vermelho, não visualizamos nada, só um triângulo que representa a prefeitura. Percebeu a diferença da planta para o mapa? Para medir espaços menores, utilizamos o metro e espaços maiores, o quilômetro. Veja as escalas abaixo no mapa e na planta. Para cada 1 centímetro na planta, equivale a 165 metros na realidade. 1 centímetro no mapa equivale a 1 quilômetro na realidade. E a rosa dos ventos, para que serve? Ela indica a direção onde estão todos os lugares nos mapas. Agora, nós vamos para a página Vejamos agora ainda as diferenças, entre as plantas e os mapas. Plantas podem representar áreas menores, como cômodos, moradias, quarteirões, bairros e áreas rurais. Já os mapas eles servem para representar áreas maiores, como municípios, estados, países, partes da superfície terrestre ou ela toda. Vamos agora para a página 40 do nosso livro, 41. E vamos responder as questões. Faça as atividades no caderno. Observe o bairro Centro Cívico na planta e no mapa. Quais são as diferenças entre essas duas representações do bairro? Então, pense bem. Na planta, há mais detalhes do bairro, como ruas e o nome delas. No mapa, só há o contorno do bairro e a indicação da prefeitura. Em qual dessas representações o bairro foi mais reduzido? Se observarmos direitinho aí, no mapa, pois nele há menos detalhes do que na planta. Se você precisasse se deslocar no bairro Centro Cívico, qual das duas representações utilizaria para se orientar? Por quê? A planta,
pois mostra o traçado e o nome de algumas ruas e praças desse bairro. Qual é a utilidade dos símbolos e das cores nas plantas e nos mapas? Eles servem para representar os elementos da superfície terrestre. Ok? Agora, nós vamos retomar todo este assunto, né? E vamos fazer uma bela revisão de tudo que vimos até agora. Observe a fotografia e depois passa às atividades. Manifestação a favor do trabalho no campo e em apoio aos trabalhadores rurais, realizada no município de Maringá, no estado do Paraná, em 2016. Então, a letra A. O que é a frase que aparece na faixa da fotografia? Se o campo não planta, a cidade não janta, quer dizer. Então, vocês veem aí uma faixa, e as pessoas segurando uma faixa, e essa faixa quer dizer que se não há terra para plantar, não serão produzidos alimentos que abastecem a mesa da população urbana, pois os alimentos consumidos na cidade são produzidos no campo. Mesmo os alimentos industrializados têm matérias-primas fornecidas pelas atividades rurais. Certo? Leia agora a seguinte frase. Se a cidade não fabricar, o campo haverá dificuldade para plantar. Ela é verdadeira? Dê exemplo que justifique sua resposta. Sim, pois muitos equipamentos utilizados no campo para plantar, como tratores, são produzidos na cidade. Computadores, roupas e calçados utilizados pelos trabalhadores rurais também são produzidos na cidade. Letra C. Com o X, marque a alternativa que melhor completa a frase. A manifestação mostrada na fotografia ocorreu por causa de... Então, analisando bem aí, você responde que é por causa de quê? Por causa do desemprego no campo, que prejudica seus moradores, favorece a desigualdade social e é uma das causas da migração campo-cidade. Terminando aí esse assunto, nós vamos para a autoavaliação. Então, a primeira pergunta é: você reconhece que as pessoas vivem em sociedade e dependem umas das outras? Aí você vai marcar se você entendeu sobre esse assunto. Se você reconhece isso, você vai responder uma cara alegre. Se não, você vai marcar uma cara triste. E se você tem alguma dúvida, você vai marcar a coluna do meio. Então, e assim sucessivamente até a sexta questão. Tá certo? Então, você faz essa atividade aí, essa autoavaliação, porque é bom para nós sistematizarmos este assunto que foi bem batido entre nós. Se não, você ainda tem a oportunidade de fazer a atividade para maior compreensão de tudo que vimos. As atividades estão no caderno de atividades e as páginas são página 11 até a página 16. Certo? Um abraço, até a próxima. Tchau.